Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido A6, eu sou o professor Cido. E hoje, domingo, dia 6 de abril. Dia 6 de abril. No ar, notícias do momento. E eu quero iniciar aqui, tá? Já desde esse momento, sobre os protestos lá nos Estados Unidos. Vou então passar um vídeo aqui agora sobre os protestos nos Estados Unidos. Isso mesmo. Protestos contra o Trump, contra essa política absurda do Trump. E vejam bem, contra o Elon Musk também. Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Keep it moving for us, thank you. This is what democracy looks like! Together, we are indivisible. We are so strong together and saying no to what's being done to our country. And I'm very worried about the attacks on knowledge, the knowledge that we've worked to build for the past 80 years in this country. And I think it's just the start of more and more people gathering together to be part of this big no and yes to us. Yes to us, we the people, right? Ein Angriff auf die Demokratie. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ist eine Gefahr, nicht für mich persönlich, aber jetzt ist eigentlich eine Gefahr für die ganze Welt. Allora, noi scendiamo in piazza per un motivo molto semplice, siamo totalmente contrari, avversi rispetto a questa manovra europea. Pensiamo che in un momento delicato tra due fuochi come Trump e come Putin sia una manovra totalmente scellerata. Non è possibile in questo momento pensare a un riarmo, ma dobbiamo sederci a un tavolo di trattative sia da una parte che dall'altra per cercare di appianare quelle che sono delle situazioni veramente drammatiche che dal nostro punto di vista potranno portarci a una terza guerra mondiale, ipoteticamente. What's happening in America is everyone's problem. We can't stand for an ally, a country with whom we have a special relationship with, if these people are acting like tyrants and authoritarians. America's problems will become the world's problems, and I think it's important for the UK to stand up against Trump as well. It's economic lunacy. If you can find me an economist who can make sense of Trump's tariff formula, I'd be very interested, but this is going to become the world's problem because he is going to push us into a global recession. Vocês viram, né? Viram aí nesse vídeo que eu passei agora há pouco aí para vocês, assim, a grandiosidade dessa manifestação. Vejam só, pessoal, os americanos, os norte-americanos, não estão nada contentes com esse tipo de política adotada por Donald Trump. Não estão nada contentes com a extrema-direita. Isso aí já vem mostrando, assim, o que pode acontecer daqui para frente, tá? A decaída cada vez mais do Trump, o Trumpeira, tá? E não apenas lá o Trump lá nos Estados Unidos, mas também da extrema-direita mundial. É preciso acontecer coisas assim como está acontecendo nos Estados Unidos, sacudir mesmo, ir para as ruas. E é isso que está faltando, inclusive, aqui no Brasil, do pessoal das esquerdas, sabe? Mobilizar mais, sabe? Chamar mais atenção, não deixar que essa corja, sabe? Essas bandalheiras, sabe? De bandidos que tomaram conta aqui, né? Aí das redes sociais, da extrema-direita, que ficam tentando, sabe? Defender um porqueira como esse, como que é o Bolsonaro. Então é isso que precisa ser feito. Precisa sacudir mesmo, né? E aqui também eu quero passar para vocês algumas notícias também, assim, que aconteceu durante a semana e que também não serve de benefício nenhum para o Bolsonaro. E hoje é bom que se diga, né? Me parece que por esse horário, ou até um pouco mais tarde, nós temos aí protestos também
em São Paulo, que foi convocado aí, né? Protestos em defesa da anistia, para que essa anistia aconteça, tá? Sendo que a anistia, que é sempre colocado o nome do pessoal que está preso lá, do 8 de janeiro, aquela coisa toda, mas no fundo, tudo isso que está sendo feito, toda essa barulheira toda, é em defesa do Bolsonaro. É em defesa pessoal do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro, ele se movimenta, e muita gente se movimenta junto com ele. Tá? E aí um monte de gente vai seguindo atrás, achando, nossa, eles têm razão. O pessoal lá do 8 de janeiro, que estão presos, coitados. Né? Achando que essa movimentação toda realmente é um bocado de gente que está se compadecendo com os presos lá do 8 de janeiro. Isso é, gente, isso é pura sacanagem, para falar a verdade para vocês. Sacanagem pura, tá? Isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. Uma hipocrisia gigantesca. Porque, no fundo, a preocupação é com ele, com Bolsonaro. Não com toda essa gente que tá lá, né? Por isso, olha só, sem anistia, essa é a pesquisa que eu quero passar aqui para vocês, da Quest. A nova pesquisa da Quest traz péssimas notícias para Bolsonaro. Levantamento aponta que a maioria da população é contra a anistia a golpistas e concorda com o julgamento do STF, que tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. Olha só. Essa é a pesquisa que eu vou passar aqui para vocês. A pesquisa Quest, então, divulgada hoje, né, no domingo de hoje, data em que Bolsonaro, Silas Malafaia e outros radicais organizam uma manifestação em São Paulo pela anistia aos golpistas, traz péssimas notícias para o ex-presidente. Segundo o levantamento, 56% da população acredita que os envolvidos nas invasões de 8 de janeiro devem continuar presos por mais tempo e cumprirem suas penas. Isto é, a maioria é contra a anistia aos golpistas. Apenas 18% dizem que os golpistas deveriam ser soltos porque nem deveriam ter sido presos, enquanto outros 16% afirmam que essas pessoas deveriam ser soltas porque já estão presas por muito tempo. Então, estão vendo aqui a pesquisa, o resultado dessa pesquisa? 56% da população acredita que os envolvidos nas invasões de 8 de janeiro devem continuar presos por mais tempo e que precisam cumprir, né, a pena que lhes cabe. A pesquisa aponta ainda que cerca de 1/3 do eleitorado de Bolsonaro, 32%, acredita que os golpistas devem continuar presos. Ou seja, uma parcela significativa dos próprios bolsonaristas são contra a anistia. Né? As más notícias para Bolsonaro não param por aí. Segundo a pesquisa Quest, a maioria da população, 49%, acredita que o ex-presidente participou do planejamento da tentativa de golpe de Estado, enquanto 35% dizem que ele não participou. Tá vendo aí? É bom a gente ver pesquisas, né? Tem gente que fica, às vezes, medindo essa coisa de manifestação. Né? Nossa, tem milhares de pessoas aqui nessa manifestação. Aí vai ver lá a manifestação de Bolsonaro, tá lá aquele multidão de gente. Mas, gente, a gente tem que entender uma coisa. Manifestações igual a do Bolsonaro, você sabe que envolve muito dinheiro. Então, muita gente é trazida para lá, sabe? Porque tem ônibus que é pago para, sabe, para poder trazer. Se você pega um lugar igual São Paulo, que tem a questão da distância, por exemplo, se vocês estão achando que muita gente vai sair dos seus locais muito longe para poder vir para um protesto igual do Bolsonaro, a não ser que paguem para poder ir até lá. Paguem combustível, paguem, sabe, locomoção ou qualquer coisa assim. Que é diferente de protestos, por exemplo, da esquerda. A esquerda não tem essas coisas, né? Antigamente até tinha, quando os sindicatos, né, as federações, tinha lá o desconto sindical, aquela coisa toda que existia, depois derrubaram essa, né? Aí você tinha uma margem de lucro ali, um dinheiro que ajudava, que, sabe, que por isso você tinha uns protestos grandes. Agora hoje em dia você tem protestos pequenos, por exemplo, da esquerda, porque não é igual o que vai acontecer com esse povo da extrema direita, que é uma dinheirama que corre ali, que não é brincadeira, cheio de gente rica que tá por ali, gente de classe média, muita gente, por exemplo, que tem carro, que sabe que tem condições, vai pro protesto. Então você vai ver uma multidão de gente, tá? Mas quando vem pesquisa, né, a pesquisa ela é mais certa, porque vai pegar exatamente a opinião das pessoas. O que as pessoas estão pensando. Não é essas pessoas que estão indo de protesto.
tá? São também. Elas estão aí. Mas não é só. Vai pegar uma opinião de uma grande quantidade de pessoas que moram distantes, que sabe que não vêm para os protestos, essa coisa toda. E aí você tem aqui, então, o que a população realmente está pensando. Qual que é a opinião da população? Quando você tem pesquisa igual essa aqui, você tem a opinião da população. Tá certo? E aí, olha só. Datafolha, outra pesquisa, né? Diz o seguinte, quase 70% rejeitam Bolsonaro como candidato. Eita, o Bolsonaro não tá com essa corda não, né? Não tá com essa corda não, gente. Sabe, larga a mão. Né? Deixam de ser idiotas, vamos dizer assim. Deixam de ser idiotas. Não tá com essa corda não. Tem muito de bolsonaristas, né? Ficam pensando, imaginando. 70% rejeitam Bolsonaro como candidato. Olha só. 70%. Ex-presidente está inelegível até 2030, mas insiste em se colocar como candidato. O levantamento mostra ainda que Lula lidera e venceria todos os adversários se a eleição fosse hoje. Esse é um outro resultado de pesquisa. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria todo mundo. Tarcísio, companhia, Ronaldo Caiado, todo mundo. Né? Ele venceria todo mundo. Inclusive o Bolsonaro. E agora você tem aqui a pesquisa que 70% rejeitam Bolsonaro como candidato. Né? A pesquisa da Datafolha, que foi divulgada ontem, no sábado, né, dia 5, aponta que a maioria da população brasileira rejeita a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência nas eleições de 2026. Apesar de estar inelegível até 2030 e na iminência de ser preso por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente insiste em se colocar como candidato e se recusa a indicar um nome para representar a extrema-direita do próximo pleito, né? Porque ele é bem egoísta mesmo, né? Ele quer saber dele. Segundo o levantamento, 67% acham que Bolsonaro deve desistir da tentativa de disputar o Palácio do Planalto, enquanto apenas 28% acreditam que o extremista deve continuar tentando concorrer. 5% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores que se declaram bolsonaristas radicais, 66% afirmam que Bolsonaro deve ser candidato e 36% acham que ele deve desistir. Isso aqui é entre os bolsonaristas, né? Quando perguntados quem Bolsonaro deveria apoiar caso desista da candidatura, a maioria dos eleitores aponta o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro que está aí na lista aí, tá? O segundo nome, né, mais citado para concorrer é o do governador de São Paulo, Tarcísio. Esse é o segundo, que marca 21% das menções. Fecham a lista Eduardo Bolsonaro. O filhão lá, né? 14%. Pablo Marçal, 11%. Ratinho Júnior, 7%. O Ronaldo Caiado tá lá embaixo, né? E Romeu Zema com 4%. Tá beleza? E então, isso que eu queria aqui mostrar para vocês, né? É muito interessante mostrar então assim resultados de pesquisa, né? Aqui nesse que eu estou olhando aqui tem também aqui os cenários eleitorais simulados pela pesquisa Datafolha, tá? Não vou passar aqui tudo para vocês, acho que vamos ver se a gente deixa na descrição, né, para vocês darem uma olhada. Mas o que mostra em tudo aqui, tá? As simulações que são feitas, por exemplo, Lula contra o Bolsonaro, olha só, o Lula teria hoje, né, 36% contra 30% do Bolsonaro, né? Bem à frente. E aí com os outros, Lula contra Tarcísio, o Lula com 35%, o Tarcísio com 15%, e aí vai. Né? Até com Ciro Gomes, foi colocado aqui um cenário também com Ciro Gomes. O Lula teria 35% e Ciro Gomes com 12%. E Lula contra a Michele, estão querendo colocar a Michele, né? Lula com 35%, a Michele com 15%. E assim vai. Contra Tarcísio, o Lula teria 43% contra 24% de Tarcísio. Tá? E assim, né? Vai a questão. Então tá aí, vejam que notícias de domingo de hoje, né? Assim, bem movimentado, né? Aí, conto muito assim com vocês, então, que se inscrevam no canal, dê sempre aí o seu joinha. Vamos ajudar, vamos fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Nós precisamos desenvolver esse canal nesse ano, sabe? Crescer cada vez mais. Canal de esquerda. Aqui, você que é de esquerda, você é companheiro, você é companheira, estamos juntos, tá? Nessa luta contra o fascismo, essa luta contra essa extrema-direita bolsonarista aqui do nosso país. Um grande abraço e até a próxima. Um excelente domingo, tenha um excelente domingo a todos vocês.
Um abraço.